Como filmes como Vingadores, Harry Potter, Senhor dos Anéis, Jogos de Vorazes têm muito a ver com o seu dia a dia no empreendedorismo no digital. Bom, o vídeo vai ser sobre isso e a gente vai conseguir entender aquela lei de Pareto, que é a lei focada em 20% das ações que geram 80% dos resultados. Para a gente conseguir entender muito bem, eu vou compartilhar a tela sobre isso e vou mostrar exatamente como funciona, de fato, essa metodologia, e vou mostrar a questão de como uma casa mesmo, ela pode, necessitar para ser construída. E quais os utensílios necessários, quais os suprimentos necessários para que essa casa, de fato, consiga se manter de pé. E aí existe uma questão muito importante que é, muito dos influenciadores, inclusive eu também tinha essa visão, e uma das pessoas que me, trouxe uma visão totalmente diferente foi o Thiago, um dos meus colaboradores, que é: 20% das ações geram 80% dos resultados, mas para você identificar quais são esses 20, você tem que fazer 100%. E é disso que a gente vai falar agora. Que eu vou fazer? Eu vou compartilhar a tela aqui através de um sistema chamado Lucid App. E nesse sistema eu basicamente vou, fazer um desenho, alguns desenhos na verdade, e nesses desenhos vão ser bem legais. Eu estou fechando algumas coisas para poder compartilhar, e aí a gente vai identificar certinho. Vamos lá. Esse aqui é um sistema chamado Lucid App, onde a gente consegue desenhar gráficos, né. E aí agora a gente vai, entender algumas questões. Eu vou pegar alguns, ícones aqui para ficar mais fácil o desenvolvimento. Vamos pensar aqui, vamos ver se eu acho uma casinha para ficar mais fácil. Casa, beleza. Hum. Ó, dá para eu desenhar a casa aqui, que legal. É, isso aqui não dá para usar. Vou usar o qualquer íconezinho mesmo. Vou colocar aqui, ó, que é uma casa, então aqui é a parte do telhado, certo? Aqui é a parte da estrutura, a base estrutural. Aqui são outros cômodos da casa, né. Aí aqui eu vou colocar uma linhazinha, e essa linha ela vai ser reduzida. E aqui eu vou colocar outra linha, para que a casa fique robusta e completa. Só que aqui eu vou colocar na diagonal. Beleza. Então a gente tem uma casa horrorível aqui. E nessa casa horrorível a gente identifica que é necessário ter algumas janelas, né. Então vamos colocar algumas janelinhas. 2 janelinhas, vou colocar os telhadinhos também, então vou colocar só alguns telhados. Beleza, vamos colocar a porta agora. Fechou, então nós temos nossa casinha aqui, e aí, o que que é a casinha? A casinha a gente identifica que é o todo, é 100%. Para a casa ser uma casa, ela precisa ter as paredes, ela precisa ter uma janela, ela precisa ter o telhado, ela precisa ter a porta, ela precisa ter a chaminé. Vamos fazer a chaminézinha também, espera aí.
E aí, a gente tem aqui o 100%. Então vamos pegar um texto agora e vamos identificar isso como 100%. Beleza? Então o 100% é o todo. Só que, depois de feito muita análise, a gente começa a ter uma percepção de que o 100%, dessa casa não é o todo, que faz com que, na analogia da casa, você gere nos seus resultados. Então vamos supor que você quer se tornar um excelente comunicador. E aí você começa a perceber que você estudou sobre a parede, que tem a ver com comunicação, as janelas, que tem a ver com comunicação, os telhados, que tem a ver com comunicação, a chaminé, que tem a ver com comunicação, a porta, a maçaneta, enfim, tudo isso gera 100% do resultado. Só que quando você analisa de forma bem fria e profunda, você identifica que a porta, tanto a porta quanto a maçaneta, quanto a chaminé, o telhado, as janelas são exatamente o que leva a 80% dos resultados. Sendo assim, quando você executa somente 20% da casa como um todo, você gera 80% dos resultados. Então aqui, 100%, quando você executa 100% da casa, que é o todo, você tem 100% de resultado. Só que quando você executa 20% da casa, você também tem 100% dos resultados? Não, mas você identifica que na lei de Pareto, você tem aproximadamente 80% dos resultados. Tá, e aí vem aqui a grande sacada, assim. Muitas pessoas que são muito inteligentes, elas vão querer entender quais são os 20%, para focar nos 20% e gerar 80% dos resultados. Mas, de fato, você vai conseguir fazer somente, vai conseguir identificar os 20% somente quando você fizer 100%. Então, no primeiro momento, você tem que fazer 100%, porque 100% das ações geram 100% dos resultados. Sendo assim, você consegue analisar para identificar quais são as ações que, dentro dos 100% são os 20%. Então, por exemplo, você vai identificar às vezes que, na verdade, a chaminé não entra nesses 20%, nem o telhado entra. Só as janelas, a porta e a maçaneta, que representa 20% das ações. E você trabalhando nesses 20%, você consegue chegar nos 80% do resultado. Então o que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você vai abrir uma conta dentro do Mercado Livre ou marketing digital, ou quer se tornar o melhor comunicador da vida, ou de repente quer se tornar um neurocientista foda, não importa. Para você se tornar, foda, você tem que fazer 100% da coisa, primeiramente. Para depois que você fez esse 100%, você identifica, dentro dessa base estrutural, o que representa os 20%. Porque aí você consegue ser mais produtivo para focar somente nos 20%. Muita gente fala que você até o Perini, né, falou uma vez que para você conseguir, ter uma produtividade eficiente mesmo, você tem que focar no 20% dentro do 20% dentro do 20%, que vai chegar no 0,8%. E esse cálculo é basicamente assim, ó, se a gente abrir uma calculadora, a gente consegue identificar que, na regra de Pareto, 20% gera 80% dos resultados, mas se eu quero achar 20% dentro de 20%, é só eu fazer, 20 vezes 0,20. 0,20 vai dar 4. E quanto que é 20%, dentro de 4? É só fazer de novo, vezes 0,20. Vai dar 0,8. Então, eu achei dentro da casa o 0,8, que é a individualidade de cada açãozinha, que vai me gerar os 80%. Mas, pensando por um outro lado, se você não souber o todo, você nunca vai conseguir ter análise para chegar nos 20%. Sendo assim, o vídeo é sobre isso, é sobre
como que nas histórias, por exemplo, vai, dos Vingadores, Harry Potter, dos Jogos Vorazes, normalmente funciona assim: existe um início de história, tudo muito bem feito, tudo muito legal, bacana, ou às vezes já está num ambiente distópico, né, e todo mundo já está meio sem esperança sobre alguma coisa. E aí surge uma pessoa, e essa pessoa normalmente ela é o guia. E faz com que você tenha um norte, um direcionamento muito forte para que lá dentro de você bata alguma coisa para que você siga um caminho diferente de todo o restante da população. E aí automaticamente você passa a seguir esse caminho, e aí em algum momento você encontra o seu inimigo ou o problema e tudo mais, e você monta um plano. Dentro desse plano, cara, se você for analisar todos os planos que é desenhado no meio do filme, eles não são concluídos. Normalmente eles dão errado, normalmente eles não são 100%, normalmente alguém trai, não importa. O ponto é que todos os planos eles não, realmente sobrevivem ao campo de batalha. E aí, no nesse meio tempo, a sua experiência e expertise do 100% do todo, que é o que vai fazer com que você consiga concluir, o plano e às vezes você vai conseguir sair como vencedor. E aí, que nem no filme Guerra Infinita, isso mostra totalmente ao contrário, né, porque todo mundo tinha um plano, montaram vários planos mirabolante, e no final das contas, ao final do filme, o Thanos ele sai, realmente vencedor. Contudo, se você for analisar, tudo fazia parte de um microplano de uma única pessoa que já entendia o que ia acontecer no futuro, que era o Doutor Estranho. Mas, trazendo isso para a analogia da sua vida, é o seguinte: a frase é: "Quem foca em tudo, não foca em nada". Isso não tem nada a ver com os pilares, que você tem da vida, que é o pilar financeiro, o pilar de saúde, o pilar de família, o pilar intelectual e o pilar espiritual. Esses 5 pilares é o que segura a sua vida, é o que faz com que a sua vida tenha uma manutenção muito boa. Você tem que focar em todos esses, equilibrar, ter o equilíbrio sobre todos esses pilares. Mas vamos supor que você, no seu lado intelectual, você está estudando sobre nutrição, sobre comunicação, sobre marketing, sobre matemática, sobre inglês, um monte de coisa. E aí tu está focando em um monte de parte, um monte de frente intelectual, que está acabando atrapalhando todos os outros pilares. Isso acaba fazendo com que você, até não se sinta bem com isso. Você comece a se sentir mal com aquela situação. Um outro ponto é, vamos supor que você está focado em comunicação, e aí tu está fazendo já 3 cursos sobre comunicação, está dando palestra, não sei o quê, e está começando a tomar espaço dos outros pilares. Isso faz com que você também comece a se sentir mal, comece a ter estresse, cansaço, e isso vai de mal a pior. Então, assim, você tem que ter, de certa forma, um equilíbrio. Eu ainda não consegui encontrar esse equilíbrio, eu estou na luta para conseguir encontrar esse equilíbrio. Contudo, se você for analisar a questão da regra de Pareto, 20% das ações geram 80% dos resultados, para você se tornar um excelente comunicador, você precisa de fato conseguir completar o máximo de informação possível na área de comunicação. Contudo, você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Você precisa fazer step by step, passo a passo. Então, uma coisa de cada vez. Que aí você absorve 100% com foco naquela coisa, e aí você vai passando para outra. O importante é, tudo que você aprende, você tem que aplicar, porque se você não aplicar, você não absorve. E aí ficou só uma coisa, só perdeu tempo, né. E a ideia é a gente não perder tempo, porque aqui a gente está só de passagem, mas a gente tem que fazer a diferença no mundo, na vida das pessoas e na nossa mesmo. Então, assim, pensando em negócios, em marketplace, em Mercado Livre, você tem que aprender sim um pouco de tudo. Tem que aprender o completo, né. Então, quanto mais treinamento você fizer, conteúdo absorver de canal do YouTube, e ir mapeando, e é isso que é importante. De repente, tu utilizar a mesma ferramenta que eu coloquei ali, o Lucid app, para você ter um fluxograma do seu aprendizado, ou de repente um MindMeister, que é uma ferramenta de ideias, onde você consegue colocar todas as suas ideias lá, faz muito sentido, por quê? Você vai mapear tudo que todo mundo fala.
Mas não foque em um monte de pessoas. Vamos supor que você foque em 3 pessoas especialistas em algum assunto. Aí tu foca em 3 especialistas e cada um vai ter uma metodologia diferente. E aí você vai absorvendo e vai construindo aquilo. Posteriormente a isso, você vai encontrar 20% de cada um fala, para que você realmente entenda, o que gera os 80%. Fazendo isso, você coloca em prática o todo, mas você coloca em prática posteriormente de forma analítica somente aquilo que realmente vai te trazer resultado. E é basicamente isso. A produtividade, ela vem no momento que você sabe bastante sobre um assunto específico. Enquanto você não sabe bastante sobre um assunto específico, eu não acredito que a produtividade vai vir para você. Então é muito importante a gente falar disso, e é muito importante você, ter essa percepção, que cada um vai ensinar uma coisa e vai ensinar uma metodologia diferente. Mas enquanto você não souber pelo menos 80% de um todo, e pensando em 80% de um todo ainda é pouco, vamos colocar os 100%. No momento que você souber os 100% de um todo, automaticamente você vai ter mais facilidade para produzir mais, identificar o que funciona e colocar em prática para que você não perca mais tempo e foque naquilo que importa. Beleza? Era isso. Meu nome é David Dovale, sou aqui do canal da Plate Digital, sou um dos, fundadores do canal. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos para o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vamos nessa. Abraço, até mais. Tchau!